Olá, prezados alunos, vamos dar início então a mais uma aula de controle nesse formato diferenciado aqui, tá? Eu não vou dar uma aula completa como a gente dá normalmente em sala de aula, mas os tópicos principais a gente vai estar abordando aqui, tá bom? Então na aula de hoje a gente vai ver alguns tópicos, né? Primeiro a relação existente entre a função de transferência de um sistema, que está modelado então no domínio da frequência complexa, né? A relação desse modelo na frequência complexa e a relação no modelo em espaço de estados, que é o modelo no domínio do tempo, que a gente já viu, que é nada mais nada menos que a gente pegar as equações diferenciais do sistema e colocá-las num padrão matricial, né? A gente vai ver a solução dessas equações de estado, tá? Tanto a resposta a uma condição inicial como uma resposta a solução completa, ou seja, eu tenho condição inicial e também tenho aplicação de alguma entrada, diferente de zero, né? E para a gente poder expressar essas respostas, a gente vai precisar dos autovalores dos altos vetores, que a gente já realizou uma atividade com vocês e vocês já entregaram, né, uma lista com a revisão desses tópicos, ok? Mas aqui a gente vai dar uma pincelada de novo sobre isso, tá? Bom, então se eu tenho o meu sistema modelado no espaço de estados, no formato matricial, né? X ponto, onde o x ponto é meus vetores de estado, as derivadas dos vetores de estado, matriz A, o vetor de estados, a matriz B, o de T é o meu vetor de entradas, Y meu vetor de saídas, minha matriz C, X, novamente temos o vetor de estados, vezes D, vezes U. Então, se eu pegar esse modelo que está no domínio do tempo e quiser achar a função de transferência para ele, a gente aplica então a transformada de Laplace nessa equação de estado, né? O que vai aparecer então? No lugar da derivada, a gente vai aparecer S vezes x de S menos a condição inicial, que é igual a ax de S mais B U de S. Aplicando também a transformada de Laplace na equação de saída, a gente vai ter y de S igual a C x de S mais D U de S. Lembrando que para a gente poder obter a função de transferência, uma consideração importante, a gente fazia lá já em controle 1, né, que as condições iniciais do sistema são nulas, ok? Então a função de transferência ela é uma relação entre a transformada de Laplace da saída com a transformada de Laplace então da nossa entrada, né, considerando condições iniciais igual a zero. Então como que fica então se eu pegar o espaço de estados, né, e fizer alguma manipulação para eu encontrar então a relação entre a entrada e a saída? Se eu pegar então a minha primeira equação aqui de estados, né, fazer condição inicial igual a zero, se eu pegar o termo que está multiplicando aqui A vezes x de S e jogar para esse outro lado da equação, a gente vai ter essa seguinte expressão aqui, né? Se eu colocar em evidência então meu x de S, vou ter essa outra expressão, né? Um detalhe aqui é que se eu isolar o x de S, eu vou ficar com S menos A. E apareceu um I aqui. O que é esse I? Isso é minha matriz identidade, da mesma ordem de grandeza da minha matriz A. Por que isso? Para que eu consiga então fazer a diferença entre duas matrizes, pois eu só posso fazer diferença entre matrizes se elas tiverem as mesmas dimensões, tá? Então a gente então vai isolar o x de S aqui. Como que a gente faz isso? A gente pré-multiplica pela inversa dessa matriz, né? Em ambos os lados da igualdade a gente vai ter então essa expressão, né? Então a gente pré-multiplica aqui pela inversa de um lado, pela inversa do outro. Isso aqui vai virar então a matriz unitária, né? Matriz identidade que multiplica o x de S. E a gente vai ter então o x de S isolado nessa expressão. Se a gente pegar então a equação da saída, né? Então pegar a nossa equação da saída aqui e no lugar do x de S a gente substituir pela relação que a gente encontrou aqui, a gente vai ter essa outra expressão aqui, né? Se eu isolar então meu U de S, eu fico com essa expressão aqui, tá? Então como que eu posso definir então minha função de transferência? A minha relação de saída com a minha entrada. Quem que é a minha saída, né? A minha saída é o meu y de S, a minha entrada é meu u de S. Então, se eu pegar o, passar para esse lado e chamar de g de S,
eu tenho então a expressão para a função de transferência do sistema em termos das matrizes A, B, C e D em espaço de estados. Ok? Uma informação interessante aqui, como a matriz A, B, C e D, né, são matrizes, e se eu tiver mais do que uma entrada e mais do que uma saída, então, ou seja, um sistema MIMO, eu não vou ter então simplesmente uma função de transferência. Eu vou ter então várias funções de transferência, com a relação entre todas as entradas, né, e todas as saídas. Tá? Então, as combinações das saídas com as entradas, eu vou ter então as diversas funções de transferência do meu sistema. Então aqui só tem um quadrinho aqui para a gente ver a relação existente, né, entre todos esses modelos matemáticos que a gente já viu. Então, inicialmente a gente tem um modelo descrito por equações algébrico-diferenciais, né? Lá em controle 1, se eu quisesse achar no domínio da frequência complexa, eu aplicava a transformada de Laplace e tinha um domínio aqui, né? Domínio S. Se eu quiser voltar para o domínio do tempo, eu faço a transformada inversa de Laplace. Ótimo, né? Aqui em controle 2, o que a gente viu então? Eu tenho a minha expressão, né, modelada então na equação algébrico-diferencial. Se eu simplesmente fizer algumas manipulações matemáticas, eu consigo escrever então no formato de espaço de estados, que a gente já viu. Eu posso tanto vir quanto voltar, né, para esse formato. Aqui não foi necessário fazer nenhum tipo de transformação linear. Tá? Aqui já a gente acabou de ver a expressão que a gente pode utilizar para podermos então transformar um sistema que é no domínio do tempo, né, nas equações de estado, a gente representar então as funções de transferência através da aplicação dessa fórmula aqui. Tá? As formas canônicas a gente pode passar então direto da função de transferência para a equação no espaço de estados, mas a gente não vai estar vendo isso aqui na aula de hoje, por enquanto ainda não. Tá? Então vamos supor que eu tenho um sistema massa mole amortecedor, né? E eu de repente eu quero então obter a minha função de transferência do meu sistema, mas ele está inicialmente modelado no espaço de estados. Então simplesmente basta eu fazer o quê? Eu aplicar então essa expressão, certo? No lugar da matriz C eu coloco aqui matriz identidade menos a matriz A, lembrando que a matriz identidade tem que ter a mesma ordem da matriz A, que é uma ordem n por n, tá? Onde n é o número de variáveis de estado. Eu tenho a matriz inversa disso, certo? Que multiplica a minha matriz B mais a D. Para quem fez a revisão, os exercícios de revisão de matemática que eu passei para vocês, eu coloquei multiplicações de matrizes parecidas com essa daqui. Tá? Às vezes os alunos têm um pouco de dificuldade na hora de fazer essa inversa e multiplicar essas matrizes. Então é uma coisa que a gente tem que estar bem atento a essa álgebra, né, que envolve essas multiplicações. Então para este exemplo aqui, ó, do sistema massa e mola amortecedor, eu tenho a matriz C igual a 1 e 0. Essa aqui é a minha matriz de saída, né? Esse 1 aqui significa que eu quero observar na minha saída a variável de estado x1, que nesse caso aqui é o deslocamento da minha massa, né? E 0 aqui que eu não quero observar nenhuma outra saída, ou seja, é um sistema que tem uma única saída. Ok? Então aqui eu vou ter a matriz identidade vezes S menos a matriz A, tudo isso aqui inverso, vezes a matriz B mais 0, que é o meu elemento D, para esse modelo, né? Esse modelo a gente já viu em aulas anteriores, ok? Então, se eu fizer aqui a subtração dessas duas matrizes, vou ter essa matriz como resultante, e vou fazer então a inversa dessa matriz aqui. Aqui você tem duas opções, você pode multiplicar essas duas matrizes aqui, e depois multiplicar por essa matriz, ou se você quiser multiplicar essas duas matrizes e o resultado disso multiplicar por essa outra matriz, tanto faz. Ambas vão surgir e vão dar o mesmo resultado, ok? Então aqui, como que a gente faz então a inversa de matriz quadrada 2 por 2, né? Só relembrando, a gente calcula o determinante dessa matriz e a gente coloca 1 sobre o determinante, que multiplica o quê? A gente vai fazer o quê? Inverter esses dois elementos da matriz, né? E esses dois outros elementos aqui, da outra diagonal, a gente simplesmente vai inverter os sinais.
Tá? Então aqui vai sobrar o quê? S mais B sobre N, S, e aqui eu inverto o sinal. Então onde era menos 1 fica 1, onde era mais K sobre M fica menos K sobre M. Ok? A gente vai fazendo as multiplicações aqui e como resultado a gente tem essa função de transferência. Nesse caso, como eu só tenho uma entrada e uma saída, né? No caso aqui eu tenho a minha saída, a gente vai ter somente uma função de transferência. Então essa função ela relaciona a transformada de Laplace, né, da minha saída, que é a minha variável x1, que é o deslocamento da massa, dividido pela minha entrada, que é uma força aplicada aqui, né, uma força que provoca aqui um deslocamento na massa m. Tá? E através dessa função de transferência a gente pode então também estudar o comportamento desse sistema dinâmico. Ok? Então lembrando, se eu tenho um sistema modelado no espaço de estados, eu posso então representar ele, a função de transferência desse sistema fazendo essa transformação. Ok? Uma tarefa de vocês aqui, ó, é pegar o nosso sistema pêndulo simples, que a gente linearizou na aula anterior, né? E a gente então encontrar a função de transferência para esse sistema, aplicando exatamente essa mesma formulação que eu acabei de fazer nesse outro exercício. Ok? Então isso vai ser um dos exercícios de tarefa para vocês. Ok? Então assim, os exercícios que eu faço durante a aula, eu vou estar passando para vocês, tá? Para vocês fazerem e me entregarem como atividade. Ok? Então vamos lá para um outro tópico aqui, né? Solução de equações de espaço de estados a uma condição inicial. Então o que significa isso? Significa que eu tenho um sistema dinâmico, onde eu não tenho nenhuma entrada aplicada, mas eu dou uma certa condição inicial para esse sistema. Né? Então se eu dou uma condição inicial para esse sistema, se esse sistema é um sistema que ele tem perda de energia, né? Esse sistema ele vai oscilar e ele vai parar, né, num determinado ponto. Ok? Então eu consigo escrever a resposta a esse sistema, um sistema que é tipo x ponto igual a x, com condições iniciais igual a x0, eu consigo escrever a solução desse sistema como x de t é igual a e elevado a t vezes x0. Né? Esse é um recurso que a gente fazia também lá em cálculo, né? Quando a gente queria determinar a solução de uma equação algébrica diferencial, a gente fazia o quê? A gente falava que existia uma certa solução, que a gente dizia, ó, a solução é essa. E a gente fazia uma prova matemática, mostrando que aquela realmente era a solução para o sistema. Então aqui a gente vai fazer o mesmo raciocínio. A gente vai pegar essa solução que a gente está dizendo que é verdadeira, e a gente vai tentar chegar na equação original. Tá? Então como que eu faço para pegar essa equação de saída e chegar na minha equação original? Simplesmente eu derivando essa equação. Se eu derivar essa equação e chegar na minha expressão inicial, significa que essa é a resposta do meu sistema. Ok? Só que nós vamos ter um problema aqui, certo? Se eu precisar então derivar essa minha resposta, eu vou ter um elemento que não é um elemento escalar, é um elemento matricial. Né? Na nossa aula normal, a gente desenvolve certinho, bonitinho, passo a passo. Aqui eu vou dizer mais uma ideia geral. Tá? Então, olha só. Se eu tenho que a solução de um sistema x ponto igual a x, onde há um escalar, né? Se essa daqui é a solução do meu sistema, simplesmente basta eu derivar essa solução. Se eu derivo essa solução, qual que é a derivada de e elevado a t? É a e elevado a t vezes x0, que é igual a vezes x. Então eu consigo retornar o sistema x ponto igual a ax, que é o sistema original, simplesmente pegando a minha solução e derivando ela. Assim eu provo que ela é a solução. Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa, mas no caso onde eu tenho um e elevado a t, onde esse meu a não é agora mais um escalar, sim é uma matriz. Ok? Então é algo já bem mais complicado. Então para a gente não se prolongar muito nessa aula, a pergunta que eu faço, né? O que é e elevado a t? O que é uma matriz que está dentro de uma exponencial? Né? A gente pode encontrar a solução disso. Existem até soluções numéricas onde você consegue calcular essa matriz.
Mas o mais importante para nós provarmos essa solução é derivarmos essa expressão. Então, qual que é a derivada de e elevado a t quando A é uma matriz? Será que eu posso usar a mesma regra que eu utilizo quando A é um escalar? Né? A resposta é sim, a gente demonstra isso na aula. Ok? Então, tem uma demonstração que a gente faz utilizando uma série de Taylor. Né? A gente pode escrever então uma função matricial nesse formato aqui. A gente daí então vai aplicar as derivadas, a gente vai conseguir então achar o valor, tá? Mas sem prolongação, né? Sem prolongar mais, a gente acha então que no final da dedução que a derivada de e elevado a t é a vezes e elevado a t, ok? Então, se eu tenho um sistema x ponto igual a x com condições iniciais x0, se eu pego a solução e derivo ela, né? Então, a derivada dessa expressão é ae elevado a t vezes x0, eu retorno ao meu sistema original, ou seja, isso daqui realmente é a solução para o meu sistema x ponto igual a x. Ok? Então, qual que é o problema dessa solução? Né? Eu tenho que escrever, então, a minha função e elevado a t. Só que uma das formas de escrever a matriz e elevado a t é utilizando a expansão em série de Taylor aqui, ó. Então, eu posso escrever com esse formato aqui, o que vai me dar um somatório, certo? Não é interessante eu escrever a resposta, então, em função de um somatório, ainda mais que ele vai para o infinito, né? Então, não é uma solução padrão muito aplicável, né? Então, o que a gente prefere fazer? Existe uma outra forma da gente escrever a solução desse sistema. E é uma solução que se baseia nos cálculos dos autovalores e autovetores, tá? Então tá aí, por isso que eu passei a lista para vocês fazerem, né? Essa é uma coisa que vocês viram provavelmente só lá em álgebra e provavelmente vocês não utilizaram por enquanto em nenhuma matéria do curso. Então, a gente vai estar voltando a utilizar aqui agora só em controle 2, né? Então vamos lá. Relembrando bem rapidamente, já que vocês já fizeram os exercícios de revisão, eu posso encontrar então o que seria um autovalor, né, de uma matriz. Seria a solução desse sistema x igual a lambda x, né, onde lambda ele é um número, né? Então, um valor de lambda tal que para um x diferente de zero, né, seja uma solução do sistema, é chamado então de autovalor ou valor característico da matriz A. Para a gente encontrar uma solução dessa matriz, né, um valor de lambda que soluciona esse problema com um x diferente de zero, então eu chamo isso aqui de autovalor, tá? Que são os autovetores, né? Então, as correspondentes soluções, né, não triviais, x diferente de zero, são chamadas de autovetores ou vetores característicos associados ao autovalor, tá? Então, a gente vai ter então um problema de encontrar os autovalores e encontrar também os autovetores correspondentes. Então, se eu tenho um autovalor 1, eu vou ter um autovetor correspondente a esse autovalor 1. Se eu tenho um autovalor 2, eu vou ter um autovetor correspondente a esse autovetor 2. Ok? Então, se a gente tem esse sisteminha aqui, né, a solução desse sistema vai me dar, então, quais são os autovalores. Se eu fizer alguma manipulação matemática, jogar esse termo para esse lado da equação, né, e fizer mais uma formulação matricial, eu vou conseguir então ter essa notação. Então, A menos lambda I vezes x é igual a zero. Ok? Então, essa é o meu sistema, a minha solução. Só que para esse sistema, né, ele é um sistema linear e homogêneo, né, para ele ter uma solução não trivial, ou seja, com todos os valores nulos, né, eu preciso então fazer o quê? Se o determinante dessa matriz ele for igual a zero, eu garanto que eu não tenho então essa solução trivial. Então, se eu calcular o determinante aqui dessa matriz e encontrar esses valores aqui de lambda, então eu consigo achar os meus autovalores. Ok? Então, basicamente, se eu quero calcular os autovalores de uma matriz A, eu vou calcular o determinante de A menos lambda I. Uma outra dúvida aí, uma outra curiosidade. Se eu fizer o determinante de lambda I menos A, será que vai dar o mesmo resultado? Como eu igual a zero, né, pessoal? Então, se eu inverter aqui, ó, também vai dar o mesmo resultado.
Tá bom? Então isso aqui às vezes é uma dúvida na prova. Lá, o aluno está lá fazendo a prova, professor, eu não lembro se A menos lambda I ou se é lambda I menos A, né? Tanto faz, nesse caso, vai dar o mesmo resultado. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder calcular então os nossos autovalores e autovetores, tá? Do nosso sistema. Então vamos supor que eu tenho uma matriz A e eu quero calcular os autovalores inicialmente. Então eu tenho um sisteminha, né? AX igual a lambda x. Então eu vou ter esse sisteminha aqui, ó, montado, né? Só eu substituir aqui a matriz A e deixar em função de lambda. Então se eu quiser encontrar os autovalores, simplesmente eu faço o quê? Determinante da matriz A menos lambda I, ok? Eu vou ter um polinômio aqui, tá? De grau 2, vou ter uma equação de segundo grau, então eu consigo achar lambda 1 igual a menos 1, lambda 2 igual a menos 6, ok? Aqui ainda é bem tranquilo, né? E os autovetores, professor? Como que a gente encontra então os autovetores? Os autovetores é eu voltar então nessa equação aqui e eu substituir no lugar do meu lambda 1, substituir na equação e conseguir achar o valor de x1 e x2 para lambda 1, depois achar o valor de x1 e x2 para lambda 2. Então, nesse caso aqui, ó, vamos supor que o lambda 1 for menos 1. Como que fica o meu sistema, então, aqui? Ó? Então, eu tenho a minha matriz. Vou até voltar aqui para vocês. Ó, o meu sistema aqui, né? Então, se eu fizer o lambda aqui igual a lambda 1, eu vou ter uma matriz aqui que multiplica o meu vetor de x, que vai ser, no caso, x1, x2. Né? E eu vou ter um sisteminha 2 por 2. Para eu conseguir encontrar então o elemento x1 e x2, ou seja, eu consigo encontrar o meu autovetor relacionado ao meu autovalor. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente aplicou lambda 1, jogamos aqui, calculamos então a matriz, né, A menos lambda I, e temos esse seguinte sisteminha aqui. Tá? Então, normalmente, às vezes, o que vai acontecer? Eu vou ter, às vezes, várias soluções, né, para o x1 e para o x2. Nesse caso aqui, ó, vai ser menos 4x1 mais 2x2 igual a 0. É a minha primeira equação em cima. E a minha equação embaixo, 2 vezes x1 menos x2 igual a 0, é a mesma equação, simplesmente ela é repetida. Né? Então, o que problema que eu vou ter? Eu vou ter uma equação só e vou ter duas incógnitas. Como que faz para eu poder resolver isso então? Eu chuto o valor para uma das variáveis, x1 ou x2, e encontro o valor da outra variável. Tá? Nesse caso aqui, ó, vamos lá. Ó, para x1 qualquer, x2 é igual a 2 vezes x1. Então, se eu fizer, por exemplo, o x1 igual a 1, eu encontro então que o x2 vai ser 2 vezes 1. Então, o x2 vai ser 2. Então, um dos autovetores correspondente ao autovalor 1 é um vetor 1 e 2. Se eu quisesse ter chutado um outro valor, por exemplo, se no lugar do 1 aqui eu quisesse colocar menos 1, no caso eu teria x2 igual a menos 2. Então, menos 1 menos 2 também é um autovetor para o meu sistema. Tá? Então, o mesmo autovalor pode dar vários autovetores. Só que todos esses autovetores eles sempre vão ser proporcionais entre si. Tá bom? Então, eu posso usar o mesmo raciocínio no lugar do lambda, colocar o outro lambda, o outro autovalor, que é menos 6. Eu vou encontrar, então, o outro autovetor aqui. Ok? Então, aqui é só uma revisãozinha básica aqui de autovalores e autovetores. Então, vamos para lá. Então, ó, uma tarefa que ficou para vocês fazerem aqui, então, tá? É encontrar os autovalores e os autovetores dessa matriz A aqui, tá bom? Então, isso aqui vai ficar como tarefinha para vocês, beleza? Então, vamos lá. Por que é tão importante a gente saber, então, calcular esses autovalores e autovetores? Porque a gente pode escrever a resposta do meu sistema, x ponto igual a x, com condições iniciais x0, nesse formato aqui, ó. Eu posso dizer então que a resposta é dada por xi é igual a ci vi vezes e elevado a lambda it, tá? Onde esse lambda i são os autovalores do meu sistema e o meu vi são os autovetores. Ci é uma constante,
tá? Um valor constante. Beleza? Então eu posso fazer uma demonstração matemática, né? Só para demonstrar aqui que isso aqui realmente é a solução desse sistema. Como que a gente faz isso? É simplesmente a gente pegar a solução e deriva ela. Se eu derivar a equação e voltar para a minha equação inicial, eu provo novamente que isso aqui é a solução. Então, se a gente fizer as demonstrações aqui, a gente vai ter isso. Tá? Não vou ficar entrando em detalhes aqui na nossa aula à distância aqui. Tá? Então, provado aqui, devido às considerações, a gente prova então que isso daqui é a solução do meu sistema e eu posso escrever num formato de um somatório. Tá? Então, está aqui. Então, se eu quiser escrever a resposta de um sistema x ponto igual a x com condições iniciais, eu calculo esse somatório aqui. Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Tá? Esse exemplo eu quero que vocês terminem também e depois vocês me entreguem junto com os outros exercícios. Então vamos supor que eu tenho um sistema desse tipo aqui, ó. Um sistema x ponto igual a uma matriz A vezes o x, e eu tenho aqui as condições iniciais desse sistema dinâmico, né? Então como que eu posso escrever a resposta no tempo desse sistema? Simples, basta a gente utilizar então esse somatório. Tá? Então, como que fica esse formato? Eu fiz um rabisco aqui para poder ajudar vocês. Então, utilizando aquele somatório, eu posso escrever nesse formato aqui a solução. Eu posso criar um vetor que eu vou colocar x1 de t e x2 de t. Então, esse x1 de t é o comportamento da variável x1 no tempo e x2 é o comportamento da segunda variável de estado, né, no tempo. Eu coloco igual, no somatório a gente vai ter o quê? O C, né, que é a minha constante, como somatório primeiro termo, eu coloco C1. E aqui, nesse V aqui, ó, vou voltar aqui para vocês. Então, o C vai ser o C1. Aqui vai ser o V1 e aqui vai ser o E elevado a lambda 1t. Onde o C1 é uma constante, V1 é o alto vetor e o lambda 1 é o alto valor. Ok? Então, daí eu escrevo aqui o meu alto vetor, E elevado a lambda 1, onde lambda 1 é o meu alto valor 1, mais a constante C2. Aqui eu tenho o alto vetor 2, E elevado a lambda 2 vezes T. Ok? Então, essa daqui é a solução do meu sistema. Se eu quiser saber qual que é o valor do x1, x1 de t é igual a C1 vezes esse elemento, vezes E elevado a lambda 1t, mais C2 vezes esse elemento, vezes E elevado a lambda 2t. Então vai ser um somatório de exponenciais o comportamento do x1. E do x2 também vai ser um somatório de exponenciais. Certo? A questão é como que a gente pode encontrar os valores dessas constantes C1 e C2. Para isso a gente vai utilizar a condição inicial, onde t é igual a zero. Então quando t for igual a zero, eu vou ter x1 de 0, x2 de 0, igual a C1. Aqui eu continuo tendo o meu alto vetor 1. Lambda 1 vezes 0, onde é o tempo, a gente substitui por 0, vai ser 1, né? Porque elevado a 0 é 1. Mais C2 vezes o alto vetor 2. E aqui também a exponencial ela vai para 1. Ou seja, eu vou ter o que aqui então? Eu vou ter um sisteminha. Quem que é o x1 de 0 e o x2 de 0? São as condições iniciais dadas aqui no enunciado. Então, ou seja, eu vou ter um sisteminha 2 por 2 para resolver. Tá? Então, quando vocês resolverem e encontrarem os valores desse C1 e C2, desse sistema 2 por 2, aí vocês vão encontrar a resposta completa do sistema, que vai ser C1 vezes, esse aqui é o elemento, né? O elemento 1 do alto vetor, vezes E elevado a lambda 1t, mais C2 vezes esse elemento aqui do alto vetor também, lambda 2t. E o x2, da mesma forma, eu escrevo aqui. Tá? Então, na tarefinha de vocês, eu quero que vocês escrevam essas duas soluções aqui. Só que para isso vocês vão ter que calcular os autovalores e também os elementos dos autovetores. Ok? Então, olha só. Se eu quiser, então, professor, escrever agora uma solução completa do meu sistema, o que seria isso, uma solução completa?
Seria uma solução quando eu tenho uma entrada diferente de zero. Tá? Então vamos supor que eu aplique um degrau na minha planta, se eu aplico um impulso na minha planta, uma parábola, né? Posso aplicar qualquer sinal que eu quiser. Né? Então olha só, como então eu acho a minha solução completa? Então se eu tiver um sistema modelado nesse formato, se eu tiver as condições iniciais, e inicialmente, tá? Inicialmente eu coloco uma entrada nula aqui, tá? Inicialmente, mas depois não. E vamos supor que eu tenha esse meu sistema nesse formato. Eu posso dizer então que esse sistema ele tem a solução desse tipo. Uma solução já bem mais complexa, né? Aqui vai envolver exponenciais, vai envolver integrais aqui, né? Então se eu disser que isso daqui é solução para os meus estados do sistema, e eu dizer que eu posso escrever a saída do meu sistema em função desses estados, né? Ou seja, y é igual a c vezes x. Então, y é igual a c, no lugar do x, eu substituo aqui, né? Substituo aqui. Mais d vezes u. Então, eu posso dizer que isso aqui é a resposta do meu sistema. Beleza? Só que olha só, eu vou ter matrizes aqui, né? Exponenciais elevado a matrizes. Existe uma forma de você calcular isso aqui numericamente, tá? Ou com alguns métodos aí analíticos. O Ogata, na quinta edição, ele traz para vocês, na seção 9, como calcular essas matrizes. Tá? Mas a gente não vai precisar calcular isso aqui na mão, essa solução. Por quê? Quem que vai solucionar esse problema para nós? Vai ser um software computacional. No nosso caso, vai ser o Scilab. Né? Então, basta a gente entender o que está acontecendo, qual que é a solução desse sistema, para a gente poder depois interpretar esses resultados lá quando a gente for fazer a simulação no software. Ok? Então, primeiramente, coloquei no último slide aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos fazer a demonstração que isso aqui realmente vai ser a solução do meu sistema. Então, o que eu tenho que fazer? Novamente, eu pego a solução, derivo ela e tenho que retornar a minha equação original. Assim, eu demonstro que isso aqui realmente é a solução. Então, se a gente pegar a minha solução do x e derivar ela, como que eu fico se eu derivar ela? X vai ficar x ponto, elevado a t, a gente já viu que a gente pode fazer a vezes e elevado a t vezes x0, né? Mas, aqui novamente, eu vou ter uma derivada de um produto. Aqui é um termo, aqui eu tenho outro termo. Como é que é a derivada de um produto? É a derivada do primeiro vezes o segundo, né? Mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, vamos fazer isso aí. Qual que é a derivada do primeiro? A elevado a t. Vezes o segundo termo. Então, multipliquei aqui, ó, vezes o segundo termo. Mais, já vai fazer o quê? O primeiro termo vezes a derivada do segundo termo. Quando eu faço a derivada de uma integral no intervalo, simplesmente significa o quê? Que eu vou pegar essa derivada aqui, vou pegar esse termo aqui, que está na integral, e vou aplicar no intervalo. Certo? Então, tá lá. Se eu fizer mais uma manipulação matemática, ó, colocar a matriz A aqui, por exemplo, em evidência, eu vou ter esse sistema aqui, ó, tá? Eu vou ter essa parcela aqui da minha equação, mais e elevado a t. Como que faz para eu substituir no intervalo, então, esses termos aqui, ó? Então, primeiro eu vou substituir por t, né? E elevado a menos at b vezes u, menos, de novo, só que aqui no lugar do t eu vou colocar zero, né? Então, vai ficar e elevado a zero, b vezes u de zero. Ok? Se eu considerar então aqui essa entrada inicial como nula, tá? Condição inicial da entrada nula, vai sobrar só o que aqui para mim? Vai sobrar e elevado a t vezes e elevado a menos at vezes b vezes u. Né? Então, esse elevado a t vezes esse elevado a menos at vai sobrar 1. Vai ficar só o b vezes u aqui. Ó. Então, resumindo, todo esse termo aqui, ó, é simplesmente o meu próprio x. Então, eu posso escrever a vezes x, mais, e no final, o que sobra aqui vai ser b vezes u. Então, o que aconteceu? Eu peguei a minha solução, derivei e cheguei à minha equação inicial. Tá? Então, eu provei que isso aqui é a solução, tá bom, do meu sistema. Então, vamos lá. Tem mais dois últimos exercícios aqui dessa aula. Ok? Então, olha só. Esse exercício 6 é um exercício bem interessante.
a gente vai pegar um sistema que está modelado então no domínio do espaço de estados e a gente quer então escrever as funções de transferência desse sistema, tá? Então a gente pode pegar aquela expressão que a gente viu no início da aula e simplesmente aplicar aqui. Mas esse é um caso um pouquinho diferente, porque eu tenho mais do que uma saída e tenho mais do que uma entrada. Isso aqui é um sistema mimo que a gente chama, né? Eu vou ter duas entradas e eu vou ter duas saídas também, ó. Isso dá para perceber pela minha matriz C aqui, ó, né? Que normalmente antes a gente trabalhava com vetor e agora virou uma matriz, tá? Então eu vou abrir o Scilab aqui e mostrar para vocês como que fica essas funções de transferência, tá? Então vou abrir o Scilab aqui. Lembrando que esses arquivos vão todos estar disponíveis lá no Moodle, tá? Vocês podem baixar e poder manipular eles à vontade. O Scilab vocês já têm instalado na máquina de vocês, porque a gente já utilizava, né, lá em controle 1. Então vamos lá. Para esse exercício 6, eu defini então as minhas matrizes de estado aqui. Legal. Defini então aqui, ó, um sistema linear. Ou seja, eu estou falando que a minha equação no espaço de estados vai estar dentro dessa variável S1 aqui, que é um sistema, na verdade, né? Não é simplesmente uma variável, mas é um sistema, com o comando syslin. Esse C aqui, ó, significa que é um sistema contínuo, né? Se for um sistema discreto, em vez de ser C aqui, seria um D, tá? E aqui eu coloco as matrizes A, B, C e D, ok? Então aqui eu tenho o meu sistema, tá? Esse sistema, se eu quiser achar as funções de transferência, lembrando que tem que ser condições iniciais nulas, né? Então o Scilab já tem um comando pronto, onde ele transforma um sistema em espaço de estados para um sistema no domínio de Laplace, né, com as funções de transferência. Então o comando é esse aqui, ó, SS2TF, ou seja, espaço de estados para função de transferência. No inglês, né, space states to transfer function, né? Então a gente vai aplicar aqui, tá bom? Esse comando é bem interessante também, pode ser bem útil para vocês. Spec de A, ele calcula os autovalores da matriz A, né? Legal. Então, se vocês quiserem confirmar os cálculos de vocês nas listas, vocês vão no Scilab e colocam spec de A, vocês vão achar os autovalores. Também tem um comando que acha os autovetores, tá? Não está aqui, mas tem. Então, vamos lá. Vamos rodar esse algoritmo aqui, ó. Vou dar o play. Vamos lá no prompt. Tá? Rodou aqui, então. Então vamos voltar aqui, ó. Como que ele retorna então? Aqui eu vou ter os numeradores das minhas funções de transferência e aqui eu vou ter os denominadores das minhas funções de transferência. Esse daqui é um resto que ele calcula, normalmente ele é zero. Isso aqui é um resto que ele retorna dentro do algoritmo interno dele aqui dessa função, tá? Então ele tem um algoritmo que vai calcular essas funções, tá bom? Mas o que interessa mais para nós aqui é o numerador e o denominador. Então, se eu colocar aqui e digitar, por exemplo, num, eu vou ter os numeradores das funções de transferência. Nesse caso aqui, eu vou ter 4 funções de transferência. Ó. Essa aqui da primeira, aqui, ó. Então, eu posso colocar o elemento 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2. Tá? E eu posso colocar também o den, ó, denominador. Então, eu tenho os numeradores e os denominadores. Então, por exemplo, esse primeiro termo aqui é o numerador e esse primeiro termo aqui é o denominador da minha primeira função de transferência. Essa primeira função de transferência aqui relaciona a minha primeira entrada com a minha primeira saída. Ou melhor, dizendo ao contrário, né? Relaciona a minha primeira saída com a minha primeira entrada. Tá? Se eu pegar esse outro termo aqui, por exemplo, eu vou relacionar a minha primeira entrada com a minha segunda saída. Tá? Aqui eu vou relacionar a minha segunda saída com a minha primeira entrada e aqui a minha segunda saída com a minha segunda entrada. Então eu vou ter 4 opções de funções de transferência com um sistema que eu tenho 2 entradas e 2 saídas. Então são as combinações possíveis entre entradas e saídas. Então vai ser o número de funções de transferência que a gente vai ter. Tá? Então utilizando o Scilab a gente pode calcular isso de uma forma mais fácil, mais rápida, né?
Então esse é o primeiro exercício nosso. A gente tem também um outro exercício aqui, ó. Vou passar para vocês também, ó. O outro exercício é esse exercício 7. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então esse segundo exercício, eu tenho um sistema massa, mole e amortecedor modelado no espaço de estados, né, que a gente sempre vem trabalhando nas aulas, tá? Eu joguei valores para massa, para constante, né, da mola e para constante de amortecimento, tá bom? E eu vou querer então encontrar a resposta no tempo desse meu sistema, aplicando uma entrada step ou uma entrada impulse, tá? Step é um degrau, impulse é um impulso, um delta de Dirac. Ok? Então, para isso, eu vou utilizar a função csim do Scilab. Esse csim é a mesma função que vocês utilizavam lá em controle 1 para encontrar a solução lá dos sistemas modelados então no espaço, na transformada de Laplace, né? No domínio da frequência. Ok? Só que um detalhe interessante, que esse comando csim ele só pode ser utilizado para sistemas CISOs, ou seja, só uma entrada e uma saída, tá bom? Vamos aqui então olhar no Scilab, o exemplo modelado. Então a gente vai ter aqui, ó, exercício 7. Então tá lá, eu tenho as minhas equações, né, do meu sistema, tá bom? Eu estou considerando aqui condições iniciais nulas para esse exemplo. Poderia ser diferente de nula, professor? Poderia ser diferente. Aí eu deveria acrescentar aqui as condições iniciais, tá? Mas isso aqui a gente vai fazer depois num exercício mais para frente. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu crio então um sistema linear, certo? Eu crio um vetor tempo, tá? Esse vetor tempo ele sai de 0 até 15 segundos em passos desse tamanho aqui, né? Coloquei um passo bem pequeno, né? Poderia até colocar um passo um pouquinho maior, não teria problema. E aqui eu vou plotar a minha resposta no tempo com o comando csim. Então, dentro da minha variável y vai estar a resposta no tempo desse sistema. Eu aplico então uma entrada aqui em step, eu coloco o t, né? Que é o meu vetor de tempo, e o meu sistema S1 definido aqui, tá? Então, se eu spec de novo, né, para calcular os autovalores da matriz A, se você quiser. Então aqui, ó, nesse caso, a gente vai estar observando o que aqui, ó? Será que eu vou estar observando a minha variável x1 ou a x2? Depende da minha matriz C. Se a minha matriz C tiver, por exemplo, 1 e 0, eu vou estar observando a minha variável x1 na saída. Se tiver 0 e 1, eu vou estar observando a minha variável x2 na saída. No caso aqui, ó, vou observar a minha variável x1. Né? Quem que é a minha variável x1 no espaço de estados? É o deslocamento da massa. Tá? Então, eu vou dar um play aqui. Vamos ver o comportamento do deslocamento da massa. Quando eu aplico um degrau unitário no meu sistema, na minha planta. Então, está lá a resposta no tempo. Né? Isso aqui está um sistema super amortecido, né? Ele é um sistema de segunda ordem, mas eu não tenho nenhum overshoot aqui. Ó. Então eu apliquei um degrau de referência, mas a minha saída está saindo mais ou menos aí, 0,25. Né? Eu tenho um erro razoável aí, né? Eu tenho um erro aí de 0,75. Então, esse sistema aqui ele é só um sistema que não tem nenhum tipo de controle nem nada. Né? Eu peguei um sistema massa, mole, amortecedor e apliquei um degrau de deslocamento na minha entrada. Tá? Então, essa aqui é a característica da resposta. Se eu quiser ver agora a velocidade, professor, a variável x2, eu venho aqui e altero o meu vetor C. Né? E dou play de novo. Eu vou observar agora a velocidade na minha massa. Então, vamos lá, do sistema massa, mole e amortecedor. Está calculando. Então, está lá. Então, essa aqui é a minha velocidade. Essa resposta faz todo sentido, porque eu vou aplicar uma força nessa mola. Inicialmente ele vai dar essa mola, esse sistema massa-mola, ele vai ter um deslocamento e no final a velocidade dele é zero, nula, quando o sistema ele chega em regime permanente. Né? Ok? Então, tá lá a resposta do meu sistema massa-mola-amortecedor no tempo, né? Utilizando então uma abordagem no espaço de estados. Vocês podem verificar que é bem simples aqui a forma de a gente programar. Fica um algoritmo bem enxuto, né?
e essa função csim aqui é uma função excelente, ela já calcula para nós qual é essa solução. Então aquela matriz que a gente tinha lá, essa solução aqui, né, ó, que era extremamente complexa de ser calculada, e elevado a t integral, quem está calculando essa solução para nós? O comando csim do Scilab. Deixa eu desativar aqui a minha internet, que tem alguém falando comigo no WhatsApp, né? Pronto. Ótimo. Então vamos para o último slide agora, pessoal. O que é o último slide aqui? Vai ser o trabalhinho que vocês vão precisar entregar para mim, tá? Então, olha só, qual que é o trabalho que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar escrever um trabalho, né? Deixar esse trabalho num documento PDF, tá? Então, olha só, o que vai ter que ter esse trabalho? Vocês vão resolver o exercício 2, o exercício 4, o exercício 5 na mão, tá? Vocês vão fazer, vocês podem tirar foto, escanear, vocês têm que digitalizar essa folha que vocês fizeram esses exercícios, tá? Então, beleza, digitalizou. E vocês vão acrescentar mais um exercício no final depois. Qual que é? Esse exercício aqui, ó. Vocês vão fazer o exercício 7, né, novamente. Esse mesmo exercício que eu fiz para vocês com o Scilab, que eu apliquei um step na entrada. Vocês vão fazer novamente ele para uma entrada agora em... Eu coloquei step aqui, né? Mas eu coloquei errado aqui, tá? É uma entrada em impulso, tá? Então, o step eu já fiz com vocês na aula, né? Então, agora eu quero que vocês apliquem, então, um impulso na entrada. E o primeiro gráfico eu quero que vocês observam o deslocamento da massa, ou seja, a variável x1. E no segundo gráfico eu quero que vocês mostrem para mim a velocidade da massa, né? A variável x2, aplicando um impulso. Olha só, eu quero que vocês apresentem só os gráficos de saída, tá? Então, vocês pegam os dois gráficos de saída e acrescentem nesse PDF único aqui e envia para mim no Moodle, tá? Eu vou estar abrindo lá no Moodle, então, uma atividade para que vocês possam estar enviando por lá. Eu vou deixar um prazo aí mais ou menos aí de uns 10 dias, tá? Que é mais que suficiente para vocês fazerem isso e vocês estarem, então, subindo esse trabalho lá no Moodle, ok? Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula aqui, né? E também foi a primeira aula que eu gravei. Nunca tinha gravado uma aula nesse tipo, nesse formato. Eu também estou me adaptando aí, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma colocação, tá? Alguma crítica, vocês podem estar fazendo, tá? Via e-mail ou via Moodle mesmo. Falando, professor, não entendi tal parte da aula, tal. Você podia explicar de novo tal parte? Então, eu estou à disposição de vocês para poder tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Tanto para resolver os exercícios, quanto dúvida de algum quesito da aula, tá, pessoal? Como a nossa aula de controle 2, ela é uma matéria que tem bastante conteúdo, né, e bastante conteúdo teórico com prática junto, eu achei interessante eu estar gravando essas aulas para vocês e não só estar passando um trabalhinho para vocês fazerem, tá? Então, por enquanto, pessoal, é só. Ok? Então, até a próxima aula e aguardem, então, os recados dados lá no Moodle, tá? Valeu, abraço!